Fundado para ser um memorial, o Museu Paulista guarda lembranças do Brasil colônia, do Império e do país republicano. Hoje, na terceira reportagem da série sobre a independência, a gente mostra detalhes do museu. O edifício levou 6 anos para ser construído e há outros 6 está passando aí por uma reforma, está fechado para a maior reforma da sua história. Se o horizonte terminasse nele. O edifício monumento fica no alto de uma colina no bairro do Ipiranga. O prédio ele foi construído, projetado por um arquiteto italiano, que é o Tommaso Gaudenzio Bezzi, e ele era formado na Politécnica de Turim. Foi construído num período que era um período de modernização. É um dos primeiros edifícios de grande porte da cidade de São Paulo. Ele é precursor a muitos edifícios que estão no próprio centro da cidade, A madeira das portas é vinda da Europa também. A própria escadaria é mármore italiano, O próprio piso também, o piso decorado, que é de uma empresa belga. Como tudo vinha de navio, a obra sofreu alguns atrasos. E o prédio só começou a ser construído em 1885. E esse não foi o único problema, também faltou dinheiro. Inclusive, a Loteria do Ipiranga foi criada para conseguir verbas para o projeto. 5 anos de obra e aí, adivinha o que aconteceu? O governo republicano que assumiu São Paulo após a proclamação teve que se haver com este monumento, que não estava inteiramente terminado e que era, teoricamente, uma forma de valorização e de projeção da monarquia recém-derrubada. A proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889. 6 anos depois, as portas aqui do edifício foram abertas para a inauguração do Museu de História Natural, na mesma data da independência do Brasil. Os primeiros relatos que a gente vê é que ele ia ser uma escola, mas que por conta das salas serem voltadas para a face sul, elas não tinham insolação suficiente para serem usadas como uma escola. Então o prédio acabou ficando um tempo vazio e depois ele foi ocupado já como um museu. Essas imagens são da Pathé, uma das grandes companhias cinematográficas dos anos 1900. Mostram a festa que aconteceu no centenário da independência. Para o museu, um período ímpar. Foi o momento em que a história brasileira passou a ocupar lugar de destaque. Temos desde uma história colonial em que se atribui uma importância fundamental aos bandeirantes, o Raposo Tavares, por exemplo, Fernão Dias, nós temos estátuas deles aqui, pinturas que povoam todo esse entorno. Então começa por esse saguão, com essa estatuária dos bandeirantes aqui, e prossegue com pinturas e outra estatuária de outros personagens ligados aqui. Isso tudo em torno do personagem central, que seria o Dom Pedro I, que também tem a sua estátua. Desde 4 de agosto de 2013, o museu está fechado para a maior reforma da sua história. Ele só está previsto para reabrir nos 200 anos da independência e o público deve aumentar. Antes, cerca de 350 mil pessoas vinham ao museu todo ano e a expectativa é que esse número triplique depois da reforma. É difícil passar pela frente daquele prédio, não é? E verificar que estava fechado para os públicos. Para nós, foi meio chocante, porque isso aqui, por escolas, tinha 1.500 crianças por dia para visitar esse museu. E com o fechamento, as escolas não vieram mais. 5 anos fechado e mais 3 anos para a reforma, 4 anos para a reforma, você está perdendo uma geração. Porque a criança que tinha 10 anos que vinha visitar o museu, hoje está com 19. Ela não vai visitar mais o museu. O acervo do museu tem cerca de 125 mil itens. E aqui estão alguns tesouros da nossa independência, como esse quadro do pintor Pedro Américo. Mas sobre ele eu falo mais amanhã. Até! Brava gente brasileira.